mais de ti. Oh, louvamos todos a Deus na tua luz, mais de ti, Jesus, oh, mais de ti, mais do teu Espírito, mais da tua unção, mais de ti, mais da tua luz, mais de ti, Jesus, oh, deixa a água viva inundar o meu ser. Deixa o Santo Espírito tomar conta do meu viver. Toda a dependência que perturba a minha mente, todos os meus fardos a Ele eu entrego, Pai. Pai, Jesus, 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 ó Santo Espírito, és bem-vindo. Santo Espírito, és bem-vindo a este lugar. Vamos dar bem-vindo ao Espírito Santo. Santo Espírito, és bem-vindo a este lugar. Omnipotente Pai, de graça e amor, és bem-vindo à minha vida outra vez. Santo Espírito, vamos todos cantando alto, bem-vindo à minha vida. Lá do outro lado cantem também. Santo Espírito, és bem-vindo à minha vida. Omnipotente Pai, de graça e amor, és bem-vindo à minha vida. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Podem se sentar aqui. Bom dia a todos vocês aqui em nome de Jesus. Outra vez bom dia. Bom dia lá às outras pessoas em nome de Jesus. Glória a Deus. As pessoas que não dizem bom dia e não dizem a paz do Senhor ficam logo magoados ou ofendidos em nome de Jesus. Glória a Deus. Então a reunião hoje estamos aqui, dia 19 de dezembro, às 9h34. Glória a Deus, hora de Portugal. Glória a Deus. E então estamos aqui por causa da palavra de Deus. A reunião estamos agora a gravar, mas a reunião para mim já começou a semana passada, glória a Deus. A reunião não é a pregação aqui de 20, 30 minutos ou 40, daquilo que eu falo, daquilo que depois vou ensinar sobre finanças, sobre Santa Ceia. Não, a vida cristã é o dia a dia, glória a Deus. Assim como atleta, eu sou desportista também, faço competição, faço corridas, provas curtas, médias, provas maiores, de meias maratonas, vamos correr com medida. Glória a Deus, mas não é no próprio dia. Então a gente já esteve orando antes, oramos em espírito, elucidei aqui as pessoas que estão perto de mim, que eles estão agora também aqui a ouvir, no estúdio, glória a Deus, a orarmos em línguas. A gente não ganha poder na nossa vida só para ouvirmos um homem de Deus, para ouvirmos a mim ou qualquer homem de Deus, por recebermos imposição de mãos, por receber oração. Receber imposição de mãos é bom, receber oração é bom, mas não é isso que nos dá poder. Então a gente precisa de poder. E quem é que nos dá o poder? É o Espírito Santo de Deus. E como é que o Espírito Santo de Deus nos dá poder? Olha, primeiro precisamos de ser batizados no Espírito Santo, glória a Deus. Em Atos 2, 1-4 diz que cumprindo-se o dia de Pentecostes. O que é o dia de Pentecostes? É o dia que o Espírito Santo vem sobre a terra. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, lá em Jerusalém, que pode ser em Portugal, no Algarve, no Brasil, e diz que de repente veio do céu um som. Então diz que uma vez os irmãos estavam numa igreja, estavam a esperar em Deus,
De repente entrou um barulho lá na igreja, parecia um avião, um jato, entrou como um som, pode entrar como um som ou não. Às vezes é como um fogo consumido, o Espírito Santo se manifesta de várias maneiras. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Eles estavam assentados. E diz que foram vistas por eles a língua repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Então, quando o Espírito Santo de Deus veio e desceu, e cada um deles recebeu línguas de fogo. É como se línguas de fogo estivessem sobre eles. No mundo do Espírito viam línguas de fogo. E diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. Então Deus quer que depois da gente receber o batismo no Espírito Santo, que a gente fale. Fale noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então Deus quer que nós falemos em línguas todos os dias, conforme o Espírito Santo nos concede que nós falamos. O Espírito Santo não vai falar por nós, ele não tem uma boca física, ele quer que nós falemos. Da mesma maneira, o Espírito Santo não vai anunciar o Evangelho. Deus quer que sejamos nós a anunciar o Evangelho. Glória a Deus. Antes de avançar, estava a ver aqui umas notas, olhando assim no canto do olho para vocês não verem. Deus quer que a gente tenha prioridades. E a prioridade é meter Deus em primeiro lugar. Se a gente tem a reunião e tem um amigo, tem um pai, tem uma mãe, tem um filho, vamos vir primeiro à reunião. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas nos são acrescentadas. A nível financeiro, antes da gente pagar as contas, e Deus quer que a gente pague as nossas contas, sejamos pessoas de compromisso, Deus quer que a gente honre o César, ou seja, pague os nossos impostos, mas antes buscar primeiro o reino de Deus, semear os nossos dízimos, semear as nossas ofertas no reino de Deus. Deus quer que a gente trabalhe, Deus abençoe a obra das nossas mãos, mas Deus quer que primeiro a gente tenha comunhão com Ele. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. A gente precisa de poder, glória a Deus. Há pessoas que querem pagar um preço que não é da vontade de Deus, e Deus quer que a gente pague o preço que é da vontade de Deus. Que não são tribulações, não são aflições, não é nada disso, é o preço da gente ter comunhão com Deus. Olha, e agora vou dizer algumas coisas que é assim. Às vezes há pessoas que querem ser líderes dos outros, são pastores, são isto, são apóstolos, e não cuidam da vida deles. Como é que a pessoa pode ser líder num supermercado, numa empresa, ou um treinador de atletismo, se ele não se cuida nele? Então, antes que a gente liderar as outras pessoas, vamos liderar a nós, glória a Deus. Antes que você queira ser pastor noutro lugar, tem que ser pastor na sua própria vida, liderar a sua vida. A gente não pode ajudar os outros se não nos ajudar a nós. E vejo, às vezes, neste tempo de pandemia, sem falar nomes para não ofender, mas falando assim, de uma maneira assim um bocado grossa e brusca, vejo pessoas que estão muito gordas. Não se cuidam na alimentação, comem proporcionalmente, comem demais, comem doces demais, não fazem desporto. E são pessoas com 40 anos, 40 e pouco, e já estão todos gordos, já custam a andar. Então isso não é benéfico para o nosso corpo. Glória a Deus. Sabe que a gente deve beber no mínimo 2 litros a 2 litros e meio de água por dia também, e controlar a nossa alimentação. Vá ao nutricionista, eu não sou nutricionista, não sou chamado para falar acerca disso, às pessoas indicadas, mas a gente podemos nos cuidar, glória a Deus. Então, a minha parte é anunciar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz também. Eu tive 14 anos a tempo integral, conforme vocês aqui sabem, e agora trabalho na minha vida secular, represento a NCH, os laboratórios da NCH, trabalhamos na parte comercial, na parte técnica também, e glória a Deus, todos os dias estamos a aprender, e Deus quer que a gente se aperfeiçoe naquilo que a gente faz. E da mesma maneira no ministério e nas coisas de Deus. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, glória a Deus. Então, eu vou falar algumas coisas. Ser cristão não é só nós virmos uma igreja, ou ouvirmos o pastor João Silva, ou outro qualquer pastor. A gente só de ouvir o pastor João Silva não recebe poder. De ouvir o Benino não recebe poder. Podemos receber uma imposição de mãos, uma unção lá, mas o que é que a gente faz para aumentar o poder de Deus na nossa vida? Há pessoas que fazem jejuns, fazem isto, fazem aquilo. O jejum não aumenta o poder. O que aumenta o poder é nós orarmos em espírito, buscarmos a palavra de Deus ungida, louvarmos e adorarmos a Deus.
É de extrema importância nós orarmos em línguas. Quando nós oramos em línguas, nós nos edificamos espiritualmente, normalizamos o stress, a ansiedade da nossa vida. Então ser cristão não é só vir a uma igreja, não é só dar dízimos, dar ofertas, embora a gente fale disso, hoje vamos semear. Então ser pastor, ser apóstolo, dar reuniões, isso não é ser cristão. Ser cristão é seguir a direção do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Abraão era um cristão. Isto são coisas que Deus me falou ontem à noite. Porquê? Porque pregava o Evangelho, porque ia lá para as lutas, não, porque seguiu a direção de Deus. Então ser cristão não é só fazer uma oração, que a gente convida Jesus a entrar na nossa vida, no nosso coração, se ainda não fez. Diga a Deus, ó Deus, eu acredito em Jesus, convido Jesus a entrar na minha vida, no meu coração e te recebo como meu Senhor e Salvador. Isso é a porta. Mas ser cristão não é fazer uma oração só. Vir a uma igreja, cantar, louvar, faço parte da intercessão, faço parte da reunião de senhores, isso não é ser cristão. Então, ser cristão é nós seguirmos a Cristo. Há pessoas que estão em igrejas, querem ser fiéis e não estão a ser cristãos. O que é ser cristão? É seguir a vontade de Deus para a nossa vida. Há pessoas que estão numa igreja, falam aquilo que o apóstolo manda falar para ser obedientes e não estão a ser cristãos. Por isso é que andam insatisfeitos, andam felizes, alguns já pensaram em suicídio, têm problemas financeiros. Sabe porquê? Porque não são cristãos. O que é ser cristão? Ser cristão é seguir a Cristo. Abraão foi cristão. Porquê que seguiu a Cristo? Ele estava lá no meio da família dele, no meio da parentela toda dele, pronto, a fazer o que era normal, e Deus lhe apareceu e disse, larga a tua parentela. Então Abraão, ser cristão, é seguir o rumo de Cristo. Seguir a direção do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, ser cristão para mim é estar aqui a falar porque Deus me impulsionou para estar a falar. Não porque outros pastores estão a falar, mas porque Deus me impulsionou para estar a falar. Enquanto eu estou a pregar o Evangelho, alguém tem problemas na rótula direita do seu joelho. Então, porque Deus o ama, se for aqui, receba. Se for lá do outro lado, receba a sua cura em nome de Jesus. Começa a mexer a rótula do seu joelho e receba a sua cura em nome de Jesus. Não é para mostrar que o pastor João Silva é grande ou que outra pessoa é grande. É simplesmente a dizer que Deus o ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há pessoas que têm problemas de tensão arterial, quase que desmaiam. Receba a sua cura agora, em nome de Jesus. E Deus a dizer que Deus o ama em nome de Jesus. Receba, ponha a mão na sua cabeça e receba a unção de Deus agora em nome de Jesus, porque Deus o ama. Glória a Deus. Então, ser cristão é seguir a direção do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Abraão foi cristão, Isaac foi cristão. Isaac, no meio da crise, no meio da dificuldade, ia para o Egito. Mas Deus lhe apareceu e disse, olha, fica aqui nesta terra, eu te abençoarei e multiplicarei a tua semente. Então, ser cristão não é só fazer uma oração, não é vir a uma igreja, dizer aleluia, cantar no louvor, semear dízimos e ofertas, é seguir o rumo de Deus para a nossa vida em nome de Jesus. Há pessoas que pensam ser cristão é passar muitas tribulações, muitas aflições, até igrejas evangélicas dizem, eu já fiz parte desses grupos. Irmão, se você não está a passar muitas tribulações, muitas aflições, cuidado, porque você não está na vontade de Deus, isso é mentira do inimigo. O jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve. Então, quando a gente livra a vontade, todos os dias dobra o joelho a Jesus e diz, Senhor, eu quero seguir a tua vontade. Oramos em línguas, então o jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve. Jesus nunca impõe jugo sobre a nossa vida. Jesus, o Espírito Santo de Deus, nunca impõe coisas sobre a nossa vida. Mas quando a gente livre a vontade, nos submetemos à vontade de Deus, o jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve. E Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Deus quer que a gente seja humilde de coração. O que é humilde?
é que tenha espaço para mais em nome de Jesus. Humildade não tem nada a ver com riqueza nem pobreza. É ter um espírito aberto em nome de Jesus, glória a Deus. Então pessoas pensam ser cristão muitas tribulações, muitas aflições, estar doente, ter problemas financeiros, sou seguir o rumo de Deus, sou pastor, vou para uma vila, tenho um carro que custa andar, não tenho dinheiro para gasolina ou para gasóleo, faço uma oração, os irmãos dão uma ajudinha, irmãos, dê aqui uma ajudinha, pastor, para comprar o gasóleo, porque muitas são as aflições dos justos, irmãos, amém, pastor, tome 5 euros, dá 0, isso não é ser cristão. Ser cristão é seguir o rumo de Deus para a nossa vida em nome de Jesus. Sabe outro homem que foi cristão? O apóstolo Paulo. Porquê? Porque ele perseguiu os cristãos, Deus lhe apareceu para dizer aleluia, Deus me apareceu, foi muito bom, muito bonito, e teve um encontro com Jesus e ficava ali. Mas depois ele seguiu o rumo de Deus para a vida dele, glória a Deus. O apóstolo Paulo seguiu o rumo de Deus para a vida dele, a chamada de Deus. Então, há pessoas que estão presas em igreja ou em clubezinhos e Deus já disse para sair. E não estão a ser cristãos, estão a seguir simplesmente lá as diretrizes do líder, quer que eles estejam lá naquele lugar, naquela igreja, porque não quer perder os membros, os dízimos, as ofertas. Então, ser cristão é seguir o rumo de Deus para a nossa vida. E o próprio apóstolo Paulo diz, terminei a corrida. O apóstolo Paulo foi cristão, glória a Deus. Seguiu a vontade de Cristo. Elias era cristão, fez a vontade de Deus de tal maneira que até não morreu. E Elias, sabe que o Elias não morreu. O Elias foi arrebatado. Então, ser cristão não é a gente fazer, nem é vir à igreja porque outra pessoa vem, não é semear dízimos porque outra pessoa semeia, é seguir o rumo de Deus para a nossa vida. No meu caso, não é ser pastor porque os outros são, não é pôr uma gravata porque os outros põem, eu posso pôr gravata ou não, porque a unção não está na gravata, é seguir o rumo de Deus para a nossa vida. E Deus quer que a gente siga o rumo dele para a nossa vida, porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa carne não são, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Então ouça, Deus nos quer guiar, Deus não guia pela nossa mente. Há pessoas que pensam que Deus guia o cristão pela mente. Eu sinto que Deus me está a dirigir. Deus não nos guia pelas emoções. Deus não nos guia pelos nossos sentimentos. Então como é que nós vamos saber quando Deus nos está a dirigir e a guiar? Diz em Provérbios 27, que é o título da minha mensagem, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Olha, o poder de Deus na nossa vida por nós ouvirmos homens de Deus ungidos. É bom ouvir. E aquilo que toca no nosso coração, nós irmos atrás daquilo e estudar e meditar. Há pastores que ouvem outras pessoas e porque o outro falou aquilo, e vai falar a mesma coisa. Mas não é aquilo que Deus lhe está a dizer. É evidente se ele ouve, toca no seu coração, impacta a sua vida, você medita naquilo e transmite. Sim, é Deus, glória a Deus. Mas falar só porque houve outra pessoa, não. Vamos seguir a direção do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E como é que a gente segue a direção do Espírito Santo de Deus na nossa vida? É imperativo, é obrigatório no bom sentido que a gente ore em línguas. E orar em línguas não é só para vocês aqui orar no dia da reunião. Não é orar 2 vezes por semana, não é orar 3 vezes por semana, não é orar 4 vezes por semana, é orar todos os dias. Nós não comemos todos os dias. Não bebemos 2 litros a 2 litros e meio de água todos os dias. Para o corpo se limpar, para limpar as toxinas, para andarmos bem. Há num país, no Japão, curam pessoas com água, com pH 10. Bebem muita água e pessoas são curadas. Problemas das articulações. Muitas vezes, pessoas têm problemas nas articulações e nos intestinos porque bebem pouca água. Então a gente deve confiar em Deus e fazer tudo aquilo que a gente sabe. E quando for preciso, irmos a um médico bom, porque Deus cura hoje e de Deus é o mesmo ontem,
hoje e eternamente. Os dons são bons, glória a Deus. Deus opera através dos dons. Podemos e devemos declarar a palavra de Deus. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito. Eu sou o Senhor que te sara. E Deus nos quer ajudar e quer curar hoje em nome de Jesus. Então Deus não nos vai falar pela nossa mente. Às vezes a minha mente fala muitas coisas. Eu não sou dirigido pela minha mente. Eu não sou dirigido pelas minhas emoções. Eu não sou dirigido pelos meus sentimentos. Até tenho que cuidar do meu corpo. De manhã acordo o meu corpo, lavo os dentes, tomo banho e começo a orar em línguas. E orar em línguas não é fazer barulho com a boca. Orar em línguas é orar no Espírito. Diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. E sabe o que é que a Bíblia diz em Provérbios 20, versículo 27? Diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. A lâmpada do Senhor, ou a direção de Deus na nossa vida, é dirigida ao nosso espírito. A fé não é da mente, a fé é do espírito. Diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, diz Romanos 8,14, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E Deus nos quer ajudar e dirigir cada um de nós ao nosso Espírito. Então, ser cristão é seguir o rumo de Deus para a nossa vida em nome de Jesus. No outro dia fui assistir a uma igreja evangélica, cantavam, louvavam lá, o pastor pregou, naferiu as pessoas, que já é bom, mas não tinha poder. E Deus me fez lembrar da palavra vasos de desonra. E sabe o que é que as pessoas às vezes falam? Santificação, faz isto, não faz aquilo, se o irmão se santificar. O que é um vaso de honra? É aquele que é cheio de poder. E o poder é dado pelo Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. Deus nos quer dirigir, cada um dos seus filhos, dirigido pelo Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. Diz que uma irmã que era missionária e não tinha poder, começou a orar todos os dias 15 minutos em línguas. Todos os dias orava 15 minutos em línguas em nome de Jesus e começou a ganhar poder, começou a ganhar a unção de Deus e era honrada e respeitada em nome de Jesus. Você que é pastor, não é para a sua glória, mas para a glória de Deus. Os dons do Espírito Santo de Deus operam na nossa vida, não é para mostrar quão grande nós somos, mas é para Deus dizer que Deus ama as pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A missão do pastor é anunciar a voz de Deus, declarar a palavra de Deus, glória a Deus. E a gente precisa de pôr a palavra de Deus no nosso coração, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, o que vai dividir, discernir o que é da nossa mente, das nossas emoções, é quando a gente ora em línguas, é a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus, quando nos fala, fala sempre a palavra de Deus. Como é que o Espírito Santo de Deus, que escreveu a Bíblia, e impulsionou os homens de Deus a escrever a Bíblia, fala coisas diferentes da Bíblia? Como é que o Espírito Santo de Deus causa confusão? O Espírito Santo de Deus não é um espírito de confusão, é o Espírito de paz. Diz que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e apto para discernir o que é os pensamentos e intenções do coração, o que é da nossa mente e do nosso espírito. Aquilo que vem da nossa mente e aquilo que vem do nosso espírito. Deus não nos guia pela nossa mente. Deus não guia o pastor João Silva pela sua mente. Deus guia pelo meu espírito. Deus não guia os irmãos pela sua mente. Deus guia pelo seu espírito. Deus não nos guia pela mente. Deus nos guia pelo espírito. A mente fala muitas coisas. A fé não é da mente. Deus fala o espírito. Em Isaías 64:4 diz assim:
Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha a favor daquele que nele espera. Deus trabalha a favor daquele que nele espera. O que é esperar em Deus? É atividade direcionada. Quando a gente ora em línguas e depois fazemos coisas dirigidas pelo Espírito Santo de Deus, Deus trabalha a favor daqueles que nele esperam. O que é esperar em Deus? É a atividade de Deus direcionada em nome de Jesus. Há pessoas que têm problemas nas articulações do braço esquerdo. Receba a unção de Deus sobre as articulações dos seus braços, sobre os tendões. Você inclusivamente tem feridas nos tendões. Receba a unção de Deus agora em nome de Jesus. Ponha a mão sobre as suas articulações. Receba a unção de Deus. Porque Deus o ama, Deus ama as pessoas, Deus ama a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus não quer que o homem esteja só. Logo no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, que é o início, disse assim: E disse o Senhor Deus, não foi o Senhor João Silva ou João Silva, foi o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Então Deus não quer que a gente esteja só. Associe-se ou ligue-se a um homem de Deus. Diz que, em Eclesiastes 4:9, diz que melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois cairá, pois caindo não haverá quem o levante. Então Deus quer, a pessoa diz assim, mas eu tenho comunhão com Deus. Eu não quero ligar com nenhum. Mas se a pessoa realmente ter comunhão com Deus, ou Deus o chama para líder, para liderar a vida dele ou de outras pessoas, ou se associar ou se ligar às outras pessoas. Muitas pessoas hoje estão sozinhas porque ficaram desenganadas, ficaram desiludidas. Procura alguém e junte-se a alguém, porque Deus não quer que você esteja só. Diz que um expulsa 1000, dois expulsam 10.000, três expulsam 100.000, diz lá em Deuteronômio 32:30, em nome de Jesus. Deus nos ama, nos quer ajudar e quer suprir as nossas necessidades em nome de Jesus. Glória a Deus. Digo aleluia. Aleluia. Às vezes digo pouco glória a Deus, pouco aleluia, poucos amém. Então eu acredito em Jesus, sou cristão, sigo o rumo de Deus e digo aleluia. E digo às vezes também a paz do Senhor, irmão, glória a Deus. Eu que já tenho 100 anos, glória a Deus. Obrigado pelas pessoas que mandaram os parabéns. Bem-aja a todos vocês, em nome de Jesus. Recebi muitas prendas. Aqueles que ainda não mandaram prendas, faz favor de mandar para irem para o céu, porque se não mandarem as prendas não vão para o céu. Glória a Deus, estou a brincar, porque há pessoas que estão a ganhar o céu, estão a perder o céu, é tudo, pronto, à vontade deles. Falem coisas diferentes daquilo que Deus disse, mas pronto. Uma coisa é a gente falar aquilo que Deus diz. Outra é falar coisas da nossa mente, não importa se é o homem de Deus A, B ou C. Deus quer que você seja guiado pelo Espírito Santo de Deus e que não ande a enganar as pessoas e sem enganar a si, com o céu, com o inferno, pregações para meter medo. O Espírito de Deus nunca mete medo, mas quer exortação, fé e amor em nome de Jesus. Já viste, Karina? Deus dirige-me a falar estas coisas assim de repente, na brincadeira. Glória a Deus. Eu vou falar uma palavra acerca de finanças. Deus quer que a gente seja ricos, glória a Deus. Deus quer que a gente tenha as necessidades todas supridas. Já há bocadinho já dei uma lição aqui a vocês e a mim também, porque todos nós estamos a crescer até à estatura varonil de Jesus Cristo. Deus não quer que a gente viva aqui na terra doentes e depois faça uma oração para ser curados. Deus quer que a gente viva a saúde divina e financeiramente, não é? Deus traz-me a bênção, glória a Deus, obrigado Senhor, estou abençoado. Semei meus dízimos, minhas ofertas, e o pastor, ufa, que ainda bem que ele semeu o dízimo, senão como é que eu pagava a renda este mês? Não, Deus quer que a gente viva de uma maneira diferente. Nós somos ricos e porque nós somos ricos, honramos a Deus com gratidão, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas e semeamos para colher. A Bíblia diz lá em 3 de João 2, pessoas dizem que temos que ser pobres, João disse, fica lá para a pregação dessas pessoas, não perca tempo com isso, vamos em frente.
A terceira de João 2 diz: amados, este vá bem em todas as coisas. Deus quer que vá bem em todas as coisas. Então, eu prognóstico para este mês, para esta semana, para a semana que se avizinha, declaro bênção no nome do Senhor Jesus sobre cada um de nós em nome de Jesus no próximo ano. Eu estou a ver no meu coração aquilo que Deus diz, o meu coração que Deus testifica, o meu coração para a continuação destes anos, que é de 2020 a 2030. Glória a Deus, há pessoas que fazem já a previsão do coronavírus para a vida inteira. Pronto, é a previsão deles. Glória a Deus, eu não faço previsões. Eu oro a Deus e passo a direção de Deus para a minha vida, para as pessoas que estão aqui junto comigo e para as outras pessoas que me aceitam como líder, que me seguem. Glória a Deus. E então, luz e paz vêm, porque Deus nos quer ajudar e dirigir. Então, amados, este vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde. Deus quer que vá bem em todas as coisas. O Abraão, pela graça de Deus, ia bem na vida dele. Tinha muita gente de serviço, o Isaac também, de maneira tal que os filisteus o invejavam. Então, Deus quer que a gente tenha as nossas necessidades super supridas e quando Deus nos dirige, ajudar e abençoar outras pessoas em nome de Jesus. Diz-se para rir se fazem convites, o vinho alegra a vida e por tudo o dinheiro responde. Glória a Deus. Deus quer que a gente tenha dinheiro. Em 2 de Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz que já sabemos a graça, que é o favor imerecido, do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de nós se fez pobre, Jesus na cruz se fez pobre, para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos, glória a Deus. Nem coméssemos migalhas, nem coméssemos umas sobrazinhas, nem levasse comida na marmita de casa. Não, para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos. Tenhamos em abundância para nós todas as nossas necessidades supridas e possamos ajudar os outros, ajudar os necessitados, ser dirigidos por Deus em nome de Jesus. Todo o dinheiro que Deus põe na nossa mão é uma semente. Aliás, nós somos uma semente. Logo eu era uma semente pequena, quando meu pai pôs a semente na minha mãe, e depois vim cá para fora uma sementezinha assim pequenininha, com 2 quilos e tal, e depois a semente foi crescendo e hoje tornou-se uma semente grande aqui com o grande bigode, que antigamente os polícias usavam assim bigode. Diziam, não mexe, não estaciona. E as pessoas obedeciam, porque era o senhor polícia e tinha bigode. Às vezes aqueles jovens têm 20 e poucos anos, põem barba, falam assim grosso para mandar respeito. Mas o respeito não está na barba nem no bigode, a autoridade está dentro de nós. Glória a Deus. Então já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico por amor de nós se fez pobre, para que pela sua pobreza nós já enriquecêssemos. E nós somos uma semente. Isto falando de semente. Nós somos uma semente. Os nossos atos são uma semente. As nossas orações são sementes. Sabe porque é que eu ando bem também? Porque também oro pelas outras pessoas também, oro por as pessoas que Deus me dirige e alguém também semeia oração na minha vida. Sabe porque é que eu não tenho problemas financeiros? Porque semeio no reino de Deus, semeio